Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra, ao nosso webinar de redes inteligentes no Copel, benefícios e desafios. Esse é o tema de hoje. O palestrante é o engenheiro Thiago Santana, da Superintendência de Smart Grids e Projetos Especiais da Copel. Ele trabalha na Copel há 10 anos e veio dividir com a gente a experiência desses projetos tão interessantes, né, que as distribuidoras têm feito, e em especial a Copel, hoje em dia está se dedicando a uma série, né, de projetos muito interessantes relacionados aos sistemas inteligentes, né, não só as redes inteligentes, mas a gente caminha para um smart cities, né, Thiago, podemos dizer assim. A ideia é essa, no futuro o menos distante que for possível, né, a gente conseguir implementar sistemas integrados de maneira eficiente, então comunicar sistemas de energia com sistemas hidráulicos da cidade, enfim, tentar comunicar todos os sistemas e otimizar isso tudo em conjunto. Então a gente tem um grande desafio pela frente, nós todos engenheiros. E o Thiago está à frente aí dessas de conduzir, né, gerenciar, gestor de projetos dentro da Copel, desses projetos, de alguns desses, obviamente, tem várias linhas, e ele vai dividir, compartilhar com a gente hoje um pouco dessa experiência. Então, agradecemos imensamente ao Thiago por se disponibilizar a doar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho desse horário até extra, né, um horário noturno aí, que a gente colocou até para que as pessoas pudessem também, com mais calma, atender, participar desse seminário. Então, muito obrigado, Thiago, pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Certamente uma grande oportunidade para a gente. Eu que agradeço e, primeiramente, queria deixar claro aqui que eu estou aqui representando a Copel, né? Mas, enfim, não sou um doutor, nada no assunto, mas tenho trabalhado com isso e acredito que eu posso contribuir um pouquinho com todos aqui, né? Então, esse é o objetivo de hoje. Bom, como que eu cheguei aqui na Copel? Eu trabalho no setor elétrico, digamos assim, com energia elétrica, já faz alguns anos. Em 98, eu entrei no Senai para fazer aprendizagem industrial ainda, me tornei eletricista e fui evoluindo. Em 2000, eu acabei fazendo o curso técnico, 2005, a graduação em engenharia elétrica, e, por fim, acabei entrando na Copel em 2010. Daí, entrando em 2010 na Copel, eu trabalhei durante 6 anos no departamento de medição, e no departamento de medição, especificamente na engenharia de medição, que é onde a gente testava os novos medidores que estavam chegando no mercado. Naquela época, em 2012, tinha um boom, porque estava se migrando da medição eletromecânica, que é aquele medidor grande, convencional, que todos conhecem, né, para aquele medidor eletrônico, com display e tudo mais. E durante essa migração eu estava ali na engenharia de medição e trabalhava muito com homologação de novos medidores. A gente teve uma série de problemas de recall com os medidores eletrônicos, porque as empresas saíram de uma plataforma eletromecânica para uma plataforma eletrônica, então estava num momento de aprendizagem muito grande, né? Então a gente teve uma série de problemas e eu estava ali na engenharia de medição exatamente nessa época. Em 2016, a Copel ela decidiu criar uma área para fazer prospecção de novas tecnologias voltadas, sobretudo, para Smart Grids, né? Então, por isso que é a Superintendência de Smart Grids e Projetos Especiais. Então, eles selecionaram pessoas de diversas áreas, tem gente da automação, gente de telecomunicações, e eu vim da área de medição para ajudar com o meu conhecimento em medição nos projetos de redes inteligentes. Então, vocês vão ver que até o tom da minha apresentação aqui, muito do que eu apresento é voltado para a medição, mas temos, enfim, diversas áreas envolvidas, e se tiver alguma pergunta no final que eu não saiba responder, com certeza eu vou poder encaminhar isso para algum colega da minha área que com certeza vai saber responder. Hoje a Copel, ao contrário do que muito se imagina, né, ela não está presente só no Paraná, ela atende aí pelo menos 10 estados, com linhas de transmissão, geradoras, lá no Nordeste com geração eólica, né? Então a gente está presente em 10 estados.
E já estamos aí há 25 anos na Bolsa, né? Uma empresa, graças a Deus, muito sólida e um bom lugar para trabalhar. Eu gosto de trabalhar na Copel. E o que é o projeto de redes inteligentes para nós, né? A distribuição de energia até então, ela era feita de uma maneira, posso dizer que com os olhos fechados, né? Você ia lá, montava a sua subestação e não tinha muita comunicação até alguns anos atrás entre os dispositivos. Então, hoje em dia, a gente já consegue enxergar a subestação e consegue enxergar também alguns equipamentos de automação, né? Com isso, a gente já consegue fazer uma série de coisas. Mas, para que na Copel, por exemplo, para que eu habilite um sistema de self-healing, para que os equipamentos de automação de rede de distribuição conversem e possam entre si tomar decisões autônomas e isolar falhas, eu preciso ter comunicação com esses equipamentos. Não que seja necessário, porque os nossos sistemas de self-healing são, sobretudo, descentralizados, né? Mas a gente tem por premissa a segurança da população e até dos nossos eletricistas, né? Então a gente só habilita sistemas de self-healing quando a gente tem comunicação com os equipamentos. Então a gente começa o nosso projeto trazendo essa comunicação para os equipamentos de automação e na sequência para os medidores de energia. Por que o medidor de energia? Essa foto que vocês estão vendo aí agora é do medidor de energia, né? Deixa eu ligar o pointer aqui que fica mais fácil para mostrar. Aqui é a parte convencional do medidor, essa parte de baixo, e em cima aqui é a parte onde fica o NIC, o cartão de comunicação dele. Nesse modelo de medidor, tem medidor como o da Landis+Gyr, que a comunicação fica no painel aqui dentro e você não consegue trocar. Em alguns modelos você consegue sim trocar a placa de comunicação para colocar a mídia que você achar que é melhor. E por que a gente escolhe o medidor de energia como nosso sensor de rede? Porque o medidor de energia ele é um equipamento eletrônico que está distribuído, pulverizado em todas as unidades consumidoras que a gente tem, né? Na Copel, a gente tem 4.800.000 unidades consumidoras, ou seja, a gente consegue, se trocarmos todos os medidores de energia por medidores inteligentes, com comunicação, a gente consegue ter 4.800.000 sensores espalhados pela rede justamente no ponto de entrega. Então, a gente consegue saber exatamente como a rede está se comportando, onde a gente está entregando. Para isso, a gente precisa de uma rede de comunicação, e aqui eu mostro um exemplo de um roteador de borda da rede de medição, né? E a gente começa realmente iluminar a nossa área de concessão e enxergar tudo que está acontecendo. E essa informação ela sai de todos os medidores e chega até o nosso centro de controle. Com isso, algumas coisas começam a aparecer, né? Vocês viram ali que a gente está aparecendo painéis solares, porque isso é uma demanda das distribuidoras, né? Novas fontes, recursos energéticos distribuídos, porque até então sempre tinha uma geradora centralizada e era top-down, né? Vinha geração, transmissão e a distribuição da energia. Hoje em dia, não. A Copel mesmo já está comprando energia distribuída por aí. Então, a demanda por isso aumentou nos últimos anos, assim, exponencialmente. Eu lembro que no começo a gente estudava e via que seria algo, uma explosão exponencial, e agora a gente não está na fase de estudo, a gente já está vendo acontecer, né? A gente já começa a ter uma série de problemas por conta disso. Por exemplo, a gente tem aviários que ficam no interior do estado, no final de alimentadores, na casa dos seus 200 amperes cada um dos aviários, e pensa, um aviário tem uma área de telhado grande, né? Se você colocar um painel solar, até diminui a temperatura dentro desse aviário. É tudo a faca e o queijo na mão para que a pessoa vá lá e coloque o seu sistema fotovoltaico. E daí naquela região quase não tem carga sendo consumida, o nível de tensão da rede tende a subir. Então, a gente começa a conviver com uma série de problemas que até então a gente não tinha. E a medição inteligente e os sistemas de redes inteligentes, eles vêm para isso, para cobrir essa necessidade que está surgindo, né? Surgem novas demandas que são positivas, são boas, mas que junto com elas vêm alguns efeitos colaterais, e a gente, com a própria tecnologia, consegue superar essas dificuldades. Outra demanda que a gente tem visto aí é a inserção dos veículos elétricos na nossa rede, né? Hoje em dia, a Copel já tem uma eletrovia que sai daqui de Curitiba, vai até Foz do Iguaçu, e fora isso, muitas pessoas, ou uma parcela das pessoas, já estão pensando em comprar o seu veículo elétrico, né? A gente já tem algumas marcas e modelos aqui no Brasil sendo vendidas.
E daí começa a brincadeira legal, né? A gente vê que tem algumas características de cidades inteligentes que também entram dentro da possibilidade, da capacidade que tem uma rede inteligente e iluminação pública, enfim. A gente começa a ter um leque muito amplo de coisas que podem estar debaixo de uma rede inteligente. E o que é uma rede inteligente? É um conceito, né? Não é uma tecnologia. Ah, eu compro uma rede inteligente. Não. No caso da Copel, a gente entende que dotar a rede de comunicação, de equipamentos inteligentes lá na ponta, que possam tomar decisões ou que possam me mandar dados para que eu consiga tomar minhas decisões de maneira centralizada, a gente entende que isso é ter uma rede inteligente. Não é mais aquela rede passiva onde eu tinha que pedir para um eletricista sair correndo trecho com a sua caminhonete no meio do mato à noite com chuva e o holofote ligado na rede para tentar descobrir onde o cabo tinha sido rompido. Então, ter uma rede que me avise que o cabo rompeu e onde rompeu, para mim isso é ter uma rede inteligente, é por isso que a gente tem trabalhado na nossa área. Bom, e esse conceito de redes inteligentes, a gente vê ele explodindo, assim, ele aparecendo de uma maneira massiva ali no ano de 2007, né? Em 2009, a Copel ela fez um grupo de trabalho para estudar isso que estava surgindo, Smart Grid, todo mundo falando de Smart Grid, e a Copel tentou ali estar na vanguarda, né, pelo menos no cenário nacional, estudar o que ela poderia fazer de Smart Grid, o que era a rede inteligente. Em 2011, a gente fez um projeto numa cidade da região metropolitana que se chama Fazenda Rio Grande, para estudar como se comportaria uma rede inteligente num ambiente mais restrito, mais confinado. E eu lembro que eu não trabalhei nesse projeto, na época eu estava na engenharia de medição, participei de uma reunião do projeto, mas eu me lembro do pessoal discutindo como que a gente vai fazer para interligar os ligadores e os equipamentos de automação para que isso funcione e torne a rede mais inteligente, né? Em 2013, a gente fez um projeto que se chamava Paraná Smart Grid. Eu também não trabalhei a fundo nesse projeto, mas já tive algum envolvimento nele. E foi um projeto muito bonito, porque a gente pegou um bairro de Curitiba que tinha alguns problemas de distribuição de energia, e a gente colocou uma rede proprietária nesse bairro, uma rede de comunicação proprietária, e essa rede de comunicação ela falava com os medidores de energia, de água e de gás. Aqui no Paraná, as três utilities, a energia, água e gás, elas são do governo do estado. Então, teve sim uma facilidade maior para as conversas, né? E a gente conseguiu unir as três utilities. Além disso, ele teve como característica forte também a automação da rede, porque a gente percebe que a automação ela traz ganhos de qualidade no fornecimento de energia muito grande. Então, essa região teve lá o seu DEC melhorado num percentual muito alto, foi um bom projeto assim, para a gente aprender. Daí, entre 2013 e 2017, que é o projeto Ipiranga, foi criada a área que eu trabalho hoje. Em 2016, eu fui para lá, justamente para estudar o que a gente deveria fazer e como pilotar isso, né? Como fazer um piloto disso. Então, o projeto Ipiranga, ele é um projeto que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe ali para frente, mas ele surge de algumas premissas que a gente já tinha, de uma série de estudos que a gente fez para tentarmos fazer um piloto, um projeto que fosse um piloto, mas a gente não gostava nem de chamar de piloto, porque o Brasil ali, por volta de 2012, a gente ouvia muito falar que ia ter o rollout massivo, a troca massiva dos medidores de energia e instalação de medidores inteligentes e tudo mais. E eu participei desse contexto, e era piloto aqui, piloto ali, mas nunca vingava negócio mesmo, né? Então eu lembro que em 2017, quando a gente começou esse projeto, o Projeto Ipiranga, a gente chamou o Projeto Ipiranga, porque é no município de Ipiranga, né? Mas a gente não gostava de usar a palavra piloto para não dar essa conotação, que era algo que a gente ia fazer para mais um estudo, né? Sim, era mais um estudo, mas já com um mapa estratégico de alterar uma região confinada ainda, mas para que isso pudesse se multiplicar por toda a área de distribuição da Copel. Daí agora, em 2019, a gente começou a implantação massiva. O projeto que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente começou, ele começou cobrindo 10% da área de concessão da Copel, dos clientes da Copel, e quase 10%, em torno de 8,5%, 9%, e ele vai atingir um número muito maior que isso em breve. Assim, a gente já é público já, 1,5 milhão de consumidores sendo atendidos por rede inteligente nos próximos 3 anos.
Então, 1,5 milhão é basicamente 30% dos nossos consumidores, né? E quais que eram as premissas que a gente tinha quando íamos fazer um projeto? O primeiro deles, a primeira premissa é a incorporação de ativos. Isso aqui precisa ficar claro, não sei se é um conceito claro para todos que estão ouvindo aqui, mas uma distribuidora de energia, ela não ganha dinheiro com a energia que ela fornece, assim. Então, deixa eu explicar isso um pouco melhor, de maneira mais clara. A energia é gerada por uma geradora que vende essa energia é transmitida pelo sistema de transmissão até 230 kV, de 230 para cima, e quando ele entra nas subestações da distribuidora, essa tensão é rebaixada de 230 para 138, 34,5, 13 para outros níveis de tensão. Dessa energia ela já está na distribuidora. A Copel, ela vai lá no leilão e ela compra energia. Então, se ela pagou R$ 100 pela energia, ela vende para o seu consumidor por R$ 100. Ela não ganha dinheiro com a compra e venda da energia. Ela ganha por fazer o manejo da rede de distribuição. Então, ela compra um poste, ela compra fio, ela compra transformadores e ela faz o sistema de distribuição e ela investe dinheiro para isso. E a regra do jogo diz que você recebe pelo valor que você investiu. Então, você investiu dinheiro, você está fazendo a rede, enfim, ficar melhor do que ela era, por isso você merece ser recompensado por isso. É assim que funciona e é assim que a gente ganha dinheiro, fazendo gestão de ativos. Quando eu penso numa rede de comunicação, parece que faz muito mais sentido que eu compre a comunicação pronta de alguma empresa. Então, eu vou comprar, não vou montar uma rede de comunicação para mim. Eu vou lá e vou comprar, eu vou pagar por um sistema de celular, ou eu vou comprar uma rede LoRa, enfim. Mas para a Copel isso não faz sentido, porque se eu pagar dinheiro para comprar para pagar serviço de comunicação, pagar uma internet de banda larga ou um chip de 4G, 3G, enfim, esse dinheiro ele vira todo o que a gente chama de custeio, e a gente não é remunerado por isso é prejuízo para o caixa da empresa. Então a gente precisa fazer investimento para receber. Essa é a premissa básica, assim. Então a gente precisava partir de uma rede privada. Além disso, ali para 2012 até hoje, a gente usa remotas para fazer telemedição do Grupo A. O Grupo A são os clientes industriais e comerciais grandes, né? Nesse caso, a gente aqui no estado do Paraná, usando as 4 grandes operadoras aí de celular, a gente consegue cobertura de 86% dos nossos consumidores, né? Então não teria como conviver com uma rede assim. Além disso, tem um outro problema, a gente precisa da nossa rede de comunicação para casos críticos, né? Então, quando acaba a energia, normalmente acaba a rede de comunicação quando ela é baseada em celular. Por quê? Porque tem uma bateria na estação rádio base, mas infelizmente a gente mora num país em que as baterias são roubadas, né? Infelizmente, a gente vai conversar com o pessoal de operador de celular e fala, não, a gente coloca uma jaula lá para ninguém roubar a bateria, mas infelizmente roubam. E quando acaba a energia, quando eu preciso atuar nos meus religadores, nas minhas chaves que estão ali na rede de distribuição, e eu não consigo atuar nessas chaves porque não tem comunicação quando é por celular. E a gente já passou por isso. A gente, na Copel, tem os nossos equipamentos de automação ligados com GPRS 3G, tem satélite, tem fibra ótica, tem uma variedade imensa e celular realmente para nós é um problema. Além da cobertura, a gente não consegue ser efetivo. E uma rede de distribuição, ela tem uma capilaridade muito alta, né? A gente chega em lugares inacreditáveis, assim. Eu fico olhando, às vezes aparece algum programa de ecoturismo, alguma coisa assim, mostra a zona rural, né? Mostra uma cachoeira naquele lugar ermo, no meio do nada tem uma casinha, naquela casinha tem energia. A gente, desde ali dos anos 2010, 2012, na verdade, a gente tem a universalização da distribuição de energia, né? Então a gente tem energia em todos os lugares. E uma rede de comunicação que não seja privada, que não seja da Copel, ela não chega nesses lugares, porque comercialmente não é atrativa. Então esse é um outro problema que a gente enfrenta. E a gente tem que cuidar também, no nosso caso, da redução desse que a gente chama de custeio, que é o custo das operações que a gente faz. Então, toda vez que eu me torno mais eficiente, que eu gasto menos para operar minha rede de distribuição, eu estou tendo um lucro em cima disso, né? Daí isso gerou alguns desdobramentos. A gente precisava de uma rede que ela integrasse
a rede de medição com a rede de equipamentos de automação, a gente precisava de uma rede que fosse minimamente interoperável. O que é interoperável? Eu comprei um rádio do fornecedor A, eu quero trocar pelo fornecedor B, e isso tem que ser transparente. Isso não existe ainda no meu segmento, né? Na rede, vocês vão ver na rede que eu tenho, isso ainda não é uma realidade. Mas a gente está trilhando um trilho tecnológico para que isso seja uma realidade. Tem que ser algo escalável, porque, afinal de contas, eu tenho quase 5 milhões de consumidores, e talvez quando eu terminar o meu projeto de implantação de rede inteligente, eu já tenha mais do que isso, que eu tenho crescimento desse número de consumidores anualmente, né? Tem que ter segurança, a gente já viu vários casos de invasões aí, e tem que ser uma solução à prova de futuro, que eu não vou ter que trocar. A ANEEL, a regra dela para a rede de comunicação é que ela tem que durar 15 anos. 15 anos é uma eternidade para a rede de comunicação, né? Então tem que ter uma rede de comunicação que, de alguma maneira, tem algum mecanismo que a torne um pouco mais à prova de futuro, por mais que isso não exista plenamente. A rede que a gente escolheu para tudo isso foi a rede Wi-SAN. O Wi-SAN ela é baseada no I3E 802.15.4G. Então, a gente viu que tinha um trilho tecnológico muito interessante para ela, e foi bom, assim. No cenário nacional, a gente vê que depois do nosso projeto de Ipiranga, passou 3 anos aí, 90 e poucos % dos projetos que têm saído hoje em dia usam essa rede. Então, enfim, acho que depois de algum estudo que a gente fez, a gente conseguiu acertar na escolha da rede, pelo menos por enquanto. Nada que seja travado e que no futuro a gente não vai ter outra rede, né? Mas, por enquanto, essa é a rede que tem se mostrado aí eficiente para nós, para o que a gente precisa. E quais as funcionalidades que a gente precisava ali para nos atender? Precisava ser uma comunicação bidirecional, porque existiam projetos antigos em que o medidor ele só subia informação, você não conseguia comandar o medidor. Mas a parametrização desses medidores é algo importante para nós. O que é parametrização? O medidor ele é uma máquina eletrônica microprocessada e eu consigo alterar alguns pontos ali do seu firmware para que ele opere de uma maneira A, B, C, D, enfim, como eu parametrizar para que ele trabalhe. Então, um cliente que liga para mim hoje fala, ó, agora eu instalei meus painéis fotovoltaicos aqui e eu quero ser um microgerador. Eu falo, tudo bem, senhor, agora você é um microgerador. Ele fala, ué, mas você não vai vir na minha casa? Onde tem medidor inteligente? Não. O sistema comercial já manda uma ordem para o sistema que a gente chama de MDM, e isso já é feito de maneira automática, ele vira um microgerador. Se ele quer aderir à tarifa branca, mesma coisa, a gente não tem o trabalho de ir até a casa do consumidor, né? E isso graças a uma rede bidirecional. Eu também tenho que conseguir fazer atualização remota do firmware, porque hoje o medidor ele funciona de uma certa maneira, mas ele pode apresentar um bug, e por conta disso eu tenho que alterar o software dele, ou pode vir novas coisas aí, eu posso ter um controle de corrente, por exemplo. A ANEEL fala que agora eu posso controlar para que o consumidor só demande da rede um valor de corrente que ele contratou. Então, eu consigo alterar o firmware do medidor para que ele trabalhe dessa maneira, né? Os firmwares todos eles precisam passar pelo Inmetro, mas passando pelo Inmetro, eu posso ir lá e alterar o firmware do medidor, posso criar pré-pagamento, posso fazer, enfim, N coisas. E esses medidores, eles precisam trazer para mim alarmes, alarme de nível de tensão. Afinal de contas, ele é o meu sensor no ponto de entrega de energia para o consumidor. Então, ele me traz alarmes e também alarmes de combate ao furto. Na Copel, combate ao furto não é o que chama atenção para nós, porque, graças a Deus, a gente está numa região em que não tem tanto furto de energia controlado, né? Mas para algumas concessionárias aí, a perda de energia de maneira não técnica, o gato, ele é muito grande, né? Então, isso é um benefício aí que o medidor inteligente traz para nós. Outra função muito importante para nós é a localização de falta por meio da rede inteligente. Então, isso está associado ao medidor e também aos equipamentos de automação, né? O equipamento de automação ele me alarma a hora que ele percebeu que teve algum problema na rede, e que ele isolou a falha, mas também o medidor ele sobe o que a gente chama de last gasp, que é o último suspiro dele, né? Quando ele fica sem energia, antes de acabar a energia, ele me manda uma mensagem, e se acabou numa região grande, vem uma avalanche de dados, né? E a rede tem que estar pronta ali para suportar essa avalanche de dados e subir a informação de que faltou energia. Então, hoje, onde a gente tem medidor inteligente instalado, a gente vê que uma região lá ficou vermelha e o sistema de reconfiguração atua,
isola o problema e a gente sabe exatamente onde está o problema. Ah, o problema está nesse pedaço aqui que está entre o religador tal e o religador, entre o religador X e o religador Y. Daí eu já vou direto ali, né? Fica muito mais eficiente o meu trabalho e eu consigo reduzir o DEC. O DEC é o tempo, a duração de consumidor desligado, né? Então, assim, se o consumidor ficava 17 horas desligados na cidadezinha de Ipiranga, que é uma cidade pequena, hoje ele fica 10. Então, isso é um belo avanço, assim, para uma região rural, né? O DEC da Copel está na casa das 9 horas, no geral do estado, né? Talvez Curitiba esteja ali com 2 horas. Curitiba, o DEC é bem pequeno. Mas a área rural é uma área onde o DEC é um número expressivo. E, realmente, Ipiranga estava na casa dos 17 e a gente baixou para a casa dos 10, 11, ali perto dos 11. Então, é um ganho muito grande que traz a junção da automação, fazendo o isolamento do trecho com defeito, junto com as informações do medidor que me ajudam a detectar exatamente onde o defeito aconteceu, né? E também tem o ping. O que é esse ping aqui? Eu consigo pingar realmente o medidor, mandar um comando de ping para ele, normal. Como que isso pode ser usado? Se o consumidor liga para mim no meu call center e fala, eu estou sem energia, antes de mandar para um atendente, o sistema consegue pingar o medidor, verificar se o consumidor está sem energia mesmo ou não. Porque muitas vezes o consumidor liga, a gente chega a ir até a casa dele, quando chega lá o problema é interno à residência dele. Então, com um sistema desse, hoje ele liga para mim, eu consigo pingar ele e falar, não, senhor, o problema está dentro da sua residência, já verificou seu disjuntor, você já viu se está tudo ok? E a gente não precisa deslocar uma equipe até lá, torna o serviço mais eficiente. Isso tudo retorna para o próprio consumidor, porque as reduções que a gente faz, a gente captura no primeiro momento, mas toda essa eficiência que a gente ganha, num segundo momento, ele vira benefício em desconto na tarifa, né? É o que a gente chama de modicidade tarifária. E outra funcionalidade que nos atrai no medidor inteligente é a funcionalidade de corte e religue. Quando pensa no corte e religue, a primeira coisa que a gente pensa é que a gente controla a inadimplência com isso, e é mesmo, né, para a concessionária de distribuidora de energia, isso é muito importante. No nosso caso, em que a gente não tem muito gasto, isso é até uma das coisas que mais paga o projeto, mais deixa o business plan em pé, assim. Mas ele tem outras coisas muito boas para o próprio consumidor. Por exemplo, se está numa cidade como Curitiba, onde tem muita mudança de residência, né? A pessoa hoje está num apartamento, amanhã vai para outro, ele liga para a concessionária ou ele entra no sistema web da concessionária e fala, eu vou sair da minha residência no dia 25 de abril e no dia 26 de abril eu entro no endereço tal. No dia 25 de abril à noite ele desliga a energia, 26 de abril amanhece com energia em outra residência. Então, não tem mais aqueles 5 dias que a gente tem regulatoriamente para cumprir um serviço como esse, né? Fica muito mais fácil. Daí o controle de inadimplência entra ali também, e a gente pode fazer algumas ações de cortar em determinado horário para que a pessoa tenha tempo de ir ao banco pagar. A gente consegue controlar isso melhor, né? O corte, não sei se todos aqui têm ciência, mas ele é um serviço muito caro e a gente não consegue cortar todos os consumidores e fica uma parte sempre sem cortar, né? E quando corta, a gente manda o eletricista cortar de manhã até a noite. Então ele começa os cortes dele às 8 horas da manhã, vai até às 4 horas da tarde cortando energia. Quem foi cortado às 4 horas da tarde talvez não tenha chance de pagar a sua conta e passar a noite com energia, né? E no sistema desse daqui a gente vê que 70% das pessoas que são cortadas, elas pagam no primeiro instante ali, elas percebem que estão sem energia, elas já pagam a conta de energia. Ninguém consegue ficar sem energia, né? Enfim, e esses medidores, eles trazem para nós também o que a gente chama de página fiscal. O que é página fiscal? Página fiscal é uma fotografia, é algo instantâneo do comportamento da rede ali no ponto de entrega. Então, você consegue ver qual é exatamente o nível de tensão e de corrente naquele ponto onde está sendo entregue. A gente usa isso para controlar diversas coisas, fazer estudo da rede, ver se não está com sobre ou subtensão, né? Como vocês viram lá no começo, a gente agora tem muita geração distribuída, então isso pode trazer uma sobretensão no ponto de entrega. A gente consegue monitorar tudo e ter alguns alarmes para nós que falam, cuida ali daquele ponto porque está tendo sobretensão, ou
trabalho no TAP do seu banco regulador de tensão para ajustar ali. Então, isso é feito e eu consigo mais, eu consigo somar ali as correntes instantâneas de todo mundo que está embaixo de um transformador, saber o carregamento do transformador, por exemplo, fazer uma gestão do ativo da rede, né? Consigo saber se eu preciso pôr um transformador maior, mudar até os cabos da rede de distribuição. Então, isso é algo muito importante para planejamento e para alguns eventos instantâneos de rede. Bem, bem importante. Esses medidores, eles têm também o que a gente chama de memória de massa, né? Memória de massa é assim, você tem algumas colunas de dados, tensão, corrente, potência no sentido direto, potência no sentido reverso, e você vai integralizando tudo isso no intervalo de 5 minutos e gera uma tabelona. E eu tenho essa tabelona de todos os consumidores onde eu tenho esse medidor. E, enfim, é aquela brincadeira dos dados, né? Eu tenho dado à vontade e as coisas começam a surgir. Pode parecer algo muito distante, mas já tem concessionário que consegue fazer junção de alguns desses dados e descobrir crescimento de vegetação atingindo a rede de distribuição. Eu já vi uma concessionária que ela consegue detectar por afundamento de tensão que tem uma árvore crescendo ali que no próximo temporal vai dar problema. Tem que ir lá cortar a árvore de maneira preventiva, por exemplo. Isso também, de uma maneira proativa, reduz o número de vezes que o consumidor é desligado e, consequentemente, o tempo que ele fica desligado durante um ano, né? Então, é fantástico, assim, no que você consegue fazer com isso. E temos um problema aqui, que a memória de massa, ela não é o que a gente chama de metrologicamente relevante. Então, assim, hoje eu não consigo fazer uma tarifa horária baseada na memória de massa, mas acredito que com a chegada desses novos medidores, logo, logo a ANEEL vai estar batendo na porta do Inmetro. Na verdade, acho que isso já tem acontecido, né? Eles estão conversando para que passe pelo Inmetro também a verificação da memória de massa. Hoje em dia, com a eletrônica no nível que a gente está, você consegue fazer uma memória de maneira confiável e ter ali dados que são metrologicamente relevantes e pode fazer faturamento por ali, né? Então, acho que é questão de tempo para a gente poder ter tarifa horária no Brasil. E daí, o que é o projeto Ipiranga? Ipiranga é uma cidadezinha que fica a 175 quilômetros de Curitiba, é uma cidadezinha bem pequena, rural, 15 mil habitantes, e a gente escolheu Ipiranga porque ela é perto e porque ela tem um terreno, uma topografia que nos ajudava, assim, ela tem tanta parte da cidade que é plana, como também tem um pouco de morro, então, para testar tecnologia, parecia um lugar adequado, assim, tecnologia de radiocomunicação, né? É uma cidade que 50% dos consumidores estão na área urbana, 50% na área rural, isso também é muito bom. E a área da cidade é um negócio absurdo. Vocês estão vendo aí 927 quilômetros quadrados. Curitiba tem algo em torno de 400, acho que é 435 quilômetros quadrados. Então, pensa que é uma cidade de 15 mil habitantes com o dobro da área de Curitiba. Só para dar uma ordem de grandeza assim, a densidade de consumidor por quilômetro quadrado em Ipiranga está na casa dos 5 alguma coisa, menos de 6. Curitiba está na casa de 2 mil. Então, assim, colocar um sistema de radiocomunicação numa cidade com densidade tão baixa era assim, um desafio, mas ia colocar a tecnologia que a gente está estudando à prova para ver se isso era algo que podia ser replicado no estado. E outra coisa que a gente tem que considerar é que a gente só tem uma Curitiba no estado do Paraná, né? A gente tem algumas regiões com densidade maior, pega lá Cascavel, pega Londrina, e a densidade é um pouco maior, sobretudo na região urbana, né? Se pegar Londrina, ela é tão grande territorialmente que a densidade abaixa bastante. Mas a área urbana dela, sim, é densa, não como Curitiba, mas é densa. Mas a gente tem poucos polos assim no estado, né? E até pode-se pensar que nesses polos a gente aplique outra tecnologia, mas se que aplicasse Ipiranga, a gente sabia que ia cobrir 90 e poucos por cento do estado com tranquilidade, porque a gente tem uma área rural muito grande, né? E vocês vão ver que o próximo projeto ele vem justamente nesse sentido. Então aqui a gente tem o município de Ipiranga, deixa eu ver se meu pointer está aqui, ó. Se você pegar essa diagonal aqui, ela tem quase 60 quilômetros e essa outra diagonal quase 40. Então, daí dá para ter uma noção do que é andar nessa cidade. Você pega a estradinha rural, que é toda sinuosa, cheia de curva, você não roda a cidade inteira, a parte rural dela no dia. Então, o desafio é grande. Do lado esquerdo, vocês podem ver em azul aqui, que são os equipamentos de automação de rede, azul e vermelho.
azul são os religadores automáticos que a gente instalou no projeto e vermelhos são os bancos reguladores de tensão. Esses equipamentos, nessa cidade especificamente, eles estavam só na subestação, que ficam ali na figura direita, naquela parte azul ali, a região onde está a subestação, que é a região urbana. Então, eles não tinham equipamentos de rede ao longo da cidade, ou seja, caiu alguma coisa na ponta do alimentador, lá no final da rede do município, dos 40 quilômetros, e desligava o alimentador inteiro, os 4, 5 alimentadores que tem na cidade. Do lado direito, vocês conseguem ver os consumidores. Então, em vermelho ali são os consumidores rurais, em azul, concentrados ali no meio do mapa, estão os consumidores urbanos. Então, pensa que aqueles pontos azuis ali são 50%, os outros 50% estão espalhados em vermelho. Isso é o município de Ipiranga. E como que a gente fez a comunicação lá? A comunicação ela foi feita com 17 ilhas de comunicação mesh, que a gente chama. Para quem não está familiarizado com o termo, pensa que uma comunicação celular é uma comunicação estrela. Então, tem uma torre grande, e dessa torre você cobre uma célula, uma região, né? Em Ipiranga não foi assim. Você não tem uma torre que cobre uma região. Você tem uma rede que se chama mesh, em que um equipamento consegue falar com o outro. É como se o meu celular falasse com o celular do Bruno, que falasse com o celular de outra pessoa até chegar numa torre. É assim que funciona uma rede mesh, né? Não precisa necessariamente sair direto do ponto do medidor, no caso, né, até a torre. Ele pode passar por outro medidor e outro medidor até chegar num ponto de concentração. E assim a gente criou 17 ilhas na cidade, né? Ilhas de mesh. Por que isso? Por que isso parece que funciona melhor para nós? Porque, ao contrário de nós que temos um celular no bolso, e se a comunicação não estiver muito boa, a gente pode dar um passinho para o lado e a comunicação ficar melhor. O medidor está ali naquele lugar e ele não vai mudar de lugar, não vai ter condição de andar 10 metros para a direita para que o sinal fique melhor. Então, uma rede em que um equipamento pudesse conversar com o outro parece que funcionava um pouco melhor para nós, esse tipo de topologia. E dessas 17 ilhas são interligadas por um backhaul, também 900 MHz, em frequência aberta, não licenciada, né? E que nesse caso é feito pelo rádio da GE, nesse caso específico é feito pelo rádio da GE, que está aqui à direita da imagem. E a gente tem esse backhaul que interliga as ilhas e os equipamentos de automação. Então, tem em torno de 40 rádios lá para fechar as 17 ilhas e os 21 equipamentos de automação que eu tenho na cidade. Fazendo isso, só para vocês terem uma ideia da resiliência que a gente está descobrindo agora, né? Aconteceu esse final de semana agora do feriado um problema na nossa rede. Das 17 ilhas, dos 17 roteadores de borda para medição, a gente perdeu 15. Ficaram só os 2 que estão na torre da subestação. E pensa que se você tinha 17, você perdeu 15, ficou só com 2, você deve ter apagado todos os medidores quase, né? Ficou só com a região urbana. Não, a gente ficou com mais de 90% dos medidores conectados, porque um medidor fala com o outro, e vai para um repetidor, vai por outro. A gente conseguiu, mesmo com essa catástrofe que aconteceu, ficar com mais de 90% dos nossos medidores conectados. Então, assim, os 2 equipamentos que estão na subestação, eu olhei para eles hoje, o problema ainda persiste, a gente não conseguiu corrigir ainda. Eles estão com a memória sobrecarregada, processamento sobrecarregado, mas estão funcionando lá, estão lá em pé. Então, é uma rede extremamente resiliente, assim. Isso me deixou particularmente feliz, que não tinha acontecido nenhuma catástrofe desde 2017 na nossa rede. Aconteceu esse final de semana, mas ela continua funcionando muito bem. E como funcionam os serviços comerciais que a gente chama, né, nessa rede que a gente tem? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um corte. Então, o nosso sistema, ele realizou um corte ali na primeira linha, né, ele cobria as informações do consumidor e dos outros consumidores para, enfim, preservar as identidades, mas vocês veem que ali a primeira linha é meio-dia 17. Esse consumidor foi cortado meio-dia 17, daí ele ligou para nós 1h14. 13h14 ele liga para a Copel e fala, tô sem energia. A URA atendeu ele, não foi uma pessoa. A URA é aquele robozinho que atende as pessoas no call center, né? Ela atendeu e falou, olha, o senhor não está sem energia, você foi cortado por inadimplência. Você quer o seu código de barras para pagar a sua fatura? Daí o consumidor aceitou o código de barras,
Às 18h43, ele efetuou o pagamento numa lotérica da cidade, lotérica lá no centro da cidade. Às 18h43, o sistema Rajada, que a gente tem com os bancos, informou o pagamento dele e tentou fazer uma religa. A religa não foi bem sucedida. Mas às 18h55, o sistema tentou de novo e foi bem sucedida a religa. Agora eu quero que vocês parem e vejam aqui embaixo no mapa. Pense que esse município tem 60 quilômetros nessa diagonal. Esse consumidor estava exatamente no centro, que é a região urbana. Ele veio aqui pagar, ele pagou a fatura dele, não deu tempo dele chegar na casa dele, que fica a alguns quilômetros na zona rural. E daí, para vocês terem noção disso, eu trago o mapa aqui, na visão do Google, aqui de satélite. Isso daqui é a parte urbana da cidade, aqui é onde está o consumidor. Pensa que para ele chegar na casa dele, ele deve ter demorado mais de 12 minutos, né? Então, ele chegou na casa dele já com energia. Isso, para nós, é uma satisfação imensa. Eu, enfim, no começo da minha carreira, eu cheguei aí em comunidade, ver como era feito controle de inadimplência, controle de gato e tudo mais, que eu trabalhava especificando equipamento para isso também, né? E é uma situação extremamente triste, né? Você vê uma família ficar sem energia não é algo nada bom, assim. E saber que, infelizmente, a gente tem que continuar cortando porque esse é o nosso negócio, mas que a gente consegue resolver rápido para o consumidor, isso é algo muito bom, né? É muito legal ver isso funcionando. Enfim, os benefícios que isso traz, né? Primeiro, o que está à direita aqui, o consumidor, hoje ele abre o celular dele, tem o aplicativo da Copel, e quem tem medidor inteligente, ele tem um ícone ali para ele clicar. Quando ele clica naquele ícone de medição inteligente, ele consegue ver a curva de consumo, ele consegue comparar ele com consumidores semelhantes a ele. Então, por gamificação, a gente viu que funciona muito bem para que ele seja educado e consuma menos energia, né? Afinal de contas, a gente não quer que ninguém saia explodindo no consumo de energia. Ele consegue prever quanto que ele vai pagar no final do mês, já a partir dos primeiros dias de consumo, os hábitos dele. Ele consegue ver o horário onde ele passou roupa, por exemplo, e que gastou muito, ou que o filho ficou muito tempo no chuveiro, né? Então, essa educação é muito importante. E isso a gente consegue prover para o consumidor por meio do aplicativo. Daí a gente tem agilidade no atendimento, erro de leitura não existe mais. No município de Ipiranga, a gente percebeu que tinha uma série de erros de leitura que poderiam acontecer, até porque na região rural, muito da leitura não é feito pela concessionária, ela precisa ir lá a cada 3 meses. Então, o consumidor pode ligar para nós e informar qual é o valor da leitura, né? E informava errado, enfim, ele não tem a obrigação de saber ler um medidor com os ponteiros, né? É algo muito difícil para todo mundo, assim. A gente não está mais acostumado com ponteiro analógico, né? Enfim, acabaram com os erros de leitura. A gente tem informação online de onde está com a energia, onde não está. A gente tem os alarmes de que acabou a energia. A gente tem um aplicativo para o consumidor. A gente habilita os equipamentos de automação com seus sistemas de self-healing. Então, isso cai muito tempo de consumidor desligado. E como eu falei, é de 17 horas para 10. É um índice realmente alto, né? É algo muito bom poder ver isso acontecendo. A gente consegue detectar os níveis de tensão, enfim, uma série de transformações que acontecem na nossa empresa. Até no novo projeto, a gente está a gente contratou uma pessoa para nos ajudar com gestão de mudanças, porque muda tão drasticamente a maneira como a gente opera o sistema com as novas tecnologias que a gente precisa de um profissional para mapear os processos existentes, perceber onde vai mudar para que a gente proponha as mudanças e torne mais eficiente. Assim, é fantástico. E daí os desafios, né? Nem tudo são flores na vida de Joseph Klimber. Então, o primeiro desafio que a gente enfrentou quando a gente foi fazer o primeiro projeto de Ipiranga, a gente tinha para radiocomunicação 3 fornecedores com esse padrão Wi-SAN. A gente tinha Lands & Gear, a gente tinha Cisco e, na época, Silver Spring. Depois ela foi comprada pela Itron, por isso que o logo ali aparece Itron Silver Spring. Então, aqui no Brasil, a gente tinha a inserção desses 3 fornecedores, e só. Então, a Landsgear, ela tinha a rede fechada com seus próprios medidores, todos os outros fornecedores de medidores tinham que comprar a rede ou da Cisco ou da Silver Spring. E até na concorrência de Ipiranga, tinha várias empresas cadastradas, mas só a Landsgear participou e ela ganhou o projeto. Enfim, foi uma boa empresa para trabalhar conosco, mas realmente a gente não tinha muitos fornecedores. Hoje o quadro mudou um pouquinho.
A gente tem a Landis+Gyr, a Silver Spring e a Cisco ainda, mas a gente teve a inserção de empresas chinesas, né? A Eletra é uma empresa que se chama, a controladora dela é Hexin, é uma chinesa, a Nansen é a Sanxing chinesa, e a Siemens, ela tem medidores inteligentes no Brasil, mas o medidor é produzido por uma empresa que se chama Wasion, que também possui a sua rede proprietária de comunicação Wi-SAN. Então, o medidor ele sai com a marca Siemens aqui no Brasil, eles têm o direito de venda, mas é um medidor da Wasion com comunicação, radiocomunicação da Wasion. E daí, se você quisesse mudar isso aqui e falar que são fornecedores de medição, a gente acrescentaria aqui a VEG. A VEG ela também tem equipamento de medição, mas não de rede de comunicação, né? Então, ela pode comprar a rede de qualquer um desses aqui para fornecer para nós. E na época que a gente começou o nosso projeto, a gente teve uma dificuldade. A gente queria já fazer o projeto em 2017, mas a contratação aconteceu em 2018, porque os fornecedores não tinham ainda o seu medidor aprovado pela Inmetro. Era algo novo à época ainda, né? Então a gente tinha medidor da Landis+Gyr, da VEG e talvez da Siemens. Quando a gente fez o nosso projeto, assim, não tinha outros medidores inteligentes no mercado aprovados pela Inmetro. A gente esperou ainda termos pelo menos 3 para que existisse a mínima concorrência, né? Então esse desenvolvimento de fornecedores foi algo que foi difícil para nós. E esse amadurecimento do mercado trouxe frutos, né? O projeto de Ipiranga ele custou R$ 1.500 mais ou menos por consumidor, e quando eu falo consumidor é uma maneira de medir, né? Mas ele fez a comunicação tanto dos medidores, tanto do consumidor, como também automatizou os equipamentos de automação da nossa rede. Então é só uma métrica, né? Não é que o medidor tenha custado R$ 1.500, não é isso. O medidor deve ter custado em torno de R$ 400, mas teve a rede de comunicação, teve a automação dos equipamentos de automação, enfim. O ponto por consumidor saiu R$ 1.550. Já no nosso projeto de 462 mil pontos, que a gente licitou agora há pouco tempo e que a execução começou faz pouco tempo, já saiu por R$ 550. Então, pensa que a gente tem 1.000 equipamentos de automação nesse projeto, 460 mil consumidores e o ponto por consumidor saiu na casa dos R$ 550. Saiu quase que mais barato que um medidor da rede de Ipiranga, assim, só o medidor, né? Então, a evolução dos preços foi algo fantástico. E a gente não conseguiria fazer tudo isso aqui se não tivesse sistemas computacionais. Então, esse também é um outro desafio que a gente tem, né? A gente tem o MDM sendo comprado agora, que é o sistema que faz a gestão dos dados de medição. A gente tem hoje na Copel um MDM que é proprietário nosso, mas a gente já percebeu que precisa comprar uma solução de mercado. E a gente tem um ADMS sendo instalado. O ADMS na Copel que está sendo instalado é da Siemens. E eu vejo a complexidade desse projeto. Foi feito um departamento para a implantação do ADMS na Copel e são N pessoas trabalhando, vou chutar 20 pessoas por parte da Copel focadas diretamente nesse projeto e mais um número do dobro disso por parte da Siemens, aí, pelo menos, né? É muito difícil, poucas concessionárias têm isso no Brasil. E o MDM, também poucas concessionárias têm um grande MDM. Então, as soluções, eu estou vendo lá agora que a gente está no processo de compra, as soluções ainda não estão tropicalizadas. E no Brasil, a gente tem uma série de questões que tornam o MDM próprio para o Brasil. Assim, o cenário é diferente do resto do mundo, no que tange a medição de energia, né? Um exemplo só é a estimação, que a gente não pode, pelas regras atuais, fazer estimação de consumo. Se perder o dado de um dia do medidor, você não pode estimar quanto era aquele dia. Você tem que faturar pela média o consumidor, né? Então, tem uma série de regras. E o que a gente está pensando para o futuro, né? Ali em Ipiranga virou um laboratório de teste para nós. Então, a gente tem pelo menos 4 projetos rodando. Eu trouxe aqui só 2, que são os 2 que eu faço a gestão, mas a gente tem um que não está aqui, que ele é para detecção de cabo rompido quando cai ao solo, que é um problema que a gente tem, né? Falta de alta impedância. E a gente tem outro de corte seletivo de carga, que também você consegue, de alguma maneira, o sistema está sobrecarregado, você precisa cortar, aliviar a carga, você consegue selecionar consumidores de maneira aleatória e não repetidas para a próxima vez que isso, infelizmente, acontecer, você consegue cortar esses consumidores e não o alimentador inteiro, né? Então, esses 2 projetos estão acontecendo e esse daqui que eu estou mostrando é um projeto que usa a integração entre o sistema de armazenamento com fontes distribuídas e ele controla
tem um sisteminha que fica ali que controla a hora que eu vou usar a bateria, a hora que eu vou usar o sistema fotovoltaico, a hora que eu vou usar a energia da rede. E a gente consegue dar alguns controles por meio do medidor, da interface do medidor, e é isso que está sendo estudado agora, para que eu consiga tomar decisões, né? Ó, eu quero que você despache sua energia agora, ó, está chegando um temporal, por favor, guarde a energia da sua bateria, porque você tem grande chance de ficar sem energia daqui a pouquinho, você precisa estar com sua bateria carregada. Então, a gente, através da comunicação que está ali com o medidor, a gente consegue dar alguns comandos para o inversor. E outro projeto que está acontecendo que é não usar a nossa rede de comunicação só para nós mesmos, né? Então, o que a gente percebeu? Como aqui é um estado majoritariamente rural, a nossa rede de comunicação ela está ociosa, né? Você não consegue fazer uma rede totalmente otimizada, usando 100% dela. Então, ela fica, já por indefinição, ociosa, uma parte dela sempre ociosa. O que você faz com essa parte ociosa? A gente já percebeu que tem como colocar iluminação pública, tem como colocar medição de água, tem como encher de sensores na rede de distribuição, e a gente está com o projeto de Smart City, né, megalópole Ipiranga de 15 mil habitantes, mas testando vários recursos, e a ideia do projeto é assim, você mede a sua rede de comunicação, vê como ela está se comportando, coloca várias coisas embaixo dela, desde... todas essas coisas que estão aparecendo aqui, botão de pânico, tem até câmera para identificação de placa, óbvio que ela não trafega a imagem, mas ela trafega os números das placas, né, que estão passando ali em determinado lugar, estação meteorológica, várias coisas. E você coloca tudo isso embaixo da sua rede e vê como isso afetou negativamente a sua rede, se afetou negativamente ou não. E no final você faz um business plan para ver como a gente consegue compartilhar essa infraestrutura e mostrar isso para a ANEEL, né? Porque hoje a gente não pode compartilhar essa infraestrutura porque a gente devolve em forma de modicidade tarifária a maior parte do valor, não tem lucro nisso, né? A gente só teria mais um trabalho a executar sem ter nenhum tipo de lucro em cima disso, nenhum. A gente talvez pagaria para trabalhar, mas com esse projeto, a nossa intenção é mostrar para a ANEEL que é possível. E daí, estou no último slide, eu sei que o tempo já está bem em cima, mas aqui a gente tem a primeira fase do nosso projeto, e essa é a área dele mesmo, essa área em amarelo, né? São 73 municípios, 252 milhões de reais para execução em 24 meses. E a gente anunciou na assinatura do contrato da primeira fase o lançamento da segunda fase, que daí a gente pega os 462 mil mais 1 milhão, ou seja, ao todo vai dar 1,5 milhão de consumidores, né? Mais 30 meses, começando aí provavelmente o ano que vem a contar os 30 meses para cobrir 30% do nosso estado com rede inteligente, com tecnologia de rede inteligente. E a parte boa disso tudo é que agora, nessa crise, em meio à pandemia, a gente está conseguindo gerar 500 empregos diretos só na primeira fase. Então, é algo assim muito bom para a sociedade e por mais que as pessoas pensem que toda essa automatização vai acabar com os empregos, na verdade ela está mudando, né? Não tem como ser diferente. Os empregos que são muito repetitivos, eles sim parecem que estão com os dias contados, mas tem surgido novas oportunidades e coisas muito legais aí para a gente fazer e tornar o sistema mais eficiente, o estado mais competitivo, né? Como o nosso estado é rural, essa região que vocês estão vendo delimitada aí é uma região onde tem muita produção rural. E a gente, com o nosso projeto, a gente vai reduzir drasticamente o tempo que esses consumidores ficam desligados, e o agronegócio hoje ele é eletrointensivo. Não sei se vocês sabiam disso, mas cada vez mais a qualidade de energia e a disponibilidade de energia é necessária para o agronegócio, né? Então, olhando isso, a gente não começou por Curitiba, é o que parece mais lógico. A gente está começando, sim, pelas áreas onde a gente tem mais problema de fornecimento, que são essa área que está sendo apresentada para vocês. Por isso que a gente está fazendo na área rural. E é o maior desafio, né? Quando chegar em Curitiba, é uma mão com açúcar aí para nós. Tem os seus desafios por causa da densidade, mas parece que o serviço em si é bem mais fácil. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter contribuído. E estou totalmente aberto para perguntas aqui, que eu não souber, pode me encaminhar depois por e-mail, me ligar, fica à vontade, a gente conversa mais, eu coloco em contato com os universitários aí que sabem mais do que eu sobre determinados temas, tá bom? Então, é isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela apresentação excelente.
a sua abordagem, foi muito prática, né, do dia a dia da empresa. Isso ajuda certamente, principalmente para nós que estamos na universidade, né, eu falo aí no meu nome como professor, ajuda também a exemplificar o que está acontecendo no mundo, né, e de alguém que está vivenciando as mudanças real time, né. E muito obrigado pela apresentação, foi realmente excelente, muito, muito boa. Vou começar aqui com uma pergunta que a gente já tem aqui no Q&A. Fiquem à vontade, quem quiser fazer perguntas também. Tá? Então, vou começar aqui com o Luiz Fernando, está falando aqui, parabéns pela apresentação, Thiago, muito show o tema de Smart Grids. Então, parabenizando você. Tem uma pergunta, na verdade, o Arthur de Vizier diz o seguinte: muito boa apresentação, obrigado por compartilhar a sua experiência. Agora vamos à pergunta. A Copel consegue limitar a geração de uma solar fotovoltaica? Olha, hoje a gente não consegue, né? Não tem mecanismo nem legal para que eu faça isso, mas a gente está trabalhando para que isso seja possível. Antes desse projeto que eu mostrei para vocês ali, que é o de armazenamento de energia, foi feito pela Copel um projeto que já se encerrou de pesquisa e desenvolvimento, em que a gente consegue controlar o inversor do consumidor. Então, apesar disso não ser permitido ainda, a gente já tem tecnologia preparada para isso. A hora que a ANEEL falou, ó, você pode negociar com o seu consumidor e controlar e despachar a energia solar dele, ou qualquer outra energia distribuída, a gente já está pronto para isso. Ótimo, excelente. Algumas outras perguntas a gente tem aqui. Na sua visão, então, dentro do que você tem vivenciado, quais seriam assim, os dois maiores desafios agora para que essas redes inteligentes sejam implementadas de forma mais massiva, né? Se espalhem aí, claro, Copel, mas também no Brasil? Olha, eu vejo que o grande desafio ainda é o capital, né? Porque, enfim, a Copel estrategicamente decidiu investir nisso, mas ainda você pegar o seu capital e colocar numa rede inteligente ainda é difícil, né? A gente está falando aí de um projeto de 820 milhões. Então é bastante dinheiro para qualquer empresa, até para uma empresa do tamanho da Copel, né? Nosso lucro fica talvez um pouquinho acima disso no ano, é muito intensivo em recurso. E outra dificuldade, por incrível que pareça, é a insegurança que a gente tem por parte da regulação. Por quê? O que acontece? Se eu compro um medidor, hoje a ANEEL fala, ó, esse medidor vai ser dividido em 13 parcelas. Cada uma dessas parcelas é um ano da vida dele. Então, o medidor tem que durar 13 anos. Se o medidor durar 8 anos, por exemplo, eu falo medidor porque é de onde eu vim, mas isso vale para equipamento de comunicação em 15 anos e assim por diante. Se o medidor durar 8 anos, eu estou no prejuízo. Então, eu investi o dinheiro e estou tendo um prejuízo muito grande. E como é uma nova tecnologia, ninguém sabe quanto vai durar. Eu estudei engenharia de confiabilidade, fiz uma especialização nisso, e como eu trabalhava na engenharia de medição, eu cuidava dessa parte, né? E a gente conseguia, através dos dados históricos, estimar quanto que duraria um medidor de energia eletrônico. Mas um medidor eletrônico inteligente, ele tem outros tipos de componentes e tudo mais. Hoje ainda é uma incerteza para nós quanto ele vai durar. E o regulador, ele lava as mãos. Ele fala, ó, eu te pago para ele durar 13 anos, trate de comprar um medidor que dure 13 anos. Então, essa incerteza é cruel, assim. Isso consegue deixar o nosso business plan sob júdice, assim. Vai dar dinheiro ou não vai por causa da duração e da útil do equipamento. É muito bom você tocar nesse assunto, mas até aí falando, eu particularmente, uma das disciplinas que eu dou é análise de investimentos, né? E aí a gente conversa um pouco sobre isso com os alunos, né? E tem um problema, né? Além da vida útil, né, Tiago? Tem a vida tecnológica, né? Que surgem novas necessidades, novas funções, e tudo isso sendo desenvolvido agora, né? É como você colocou, às vezes tem uma nova necessidade daqui 3 anos que praticamente ou inviabiliza ou você tem que, vamos dizer assim, reestruturar seu equipamento, né? Trocar alguns componentes, fazer uma Fazer um nova reinvestimento antes do término da vida útil regulatória, né?
Isso, Exatamente, exatamente. a gente Então, passa por isso. então eu imagino que é uma grande, né, realmente uma grande barreira essa questão regulatória, né? É o que eu esperava. Agora, e quanto aos... Está dando um pouquinho de eco, né? Eu quero fazer uma pergunta depois. Pode fazer, Laura. Vai lá você. Primeiramente, boa noite a todos. Tiago, eu tenho uma dúvida com relação a como que a Copel lida com a privacidade dos dados. Essa seria a primeira pergunta. Então, os dados, a gente está... Desculpa, eu estou com eco aqui também. Laura, desliga o seu. Perfeito. Não estava conseguindo falar, desculpa. Não, mas assim, a gente tem que lembrar que isso é algo que a gente já pensou bastante, né? Porque você está invadindo ali os dados do consumidor, você sabe como ele está consumindo energia, né? Mas no passado a gente tinha uma pessoa que ia lá e lia esse valor e colocava num papel, depois esse papel chegava lá no centro da distribuição, a gente tirava as faturas e essa informação também já estava conosco, né? Então, a gente cuida, sim, a gente tem um cadastro aqui da população inteira do estado, né? Eu tenho acesso a esse cadastro, mas é muito bem cuidado por conta disso, assim. Então, a gente não divulga os dados para ninguém, a gente não compartilha e a gente tem algumas abordagens de segurança cibernética mesmo para que isso não vaze de jeito nenhum, né? Porque esse é o grande risco e até invasões que poderiam mudar os valores das faturas, né? Você poderia entrar na nossa rede e falar, ó, o meu medidor da minha casa agora é menos, ou até um golpe reverso, né? Que eu já vi pessoas falando disso. Você marca lá que consumiu muito mais para depois processar a companhia falando que você pagou indevidamente. Então, os dois lados são arriscados e a gente precisa cuidar. Ótimo. Vamos para o chat. Essa foi a minha primeira pergunta. Aí a segunda seria, você respondeu já, Fê. Seria sobre a injeção de dados falsos. Porque é um fato relevante na literatura que ele já vem preocupando, assim, desde o início das smart grids. Mas você já respondeu essa parte. Era como que a Copel ia lidar com essa parte de já tem então tecnologia para evitar esses ataques cibernéticos. Não, maravilha. E só para vocês terem uma ideia do alcance disso, né? Eu vi um medidor da Landing Gear nos Estados Unidos em dezembro. Esse medidor ele tinha um slot e por esse slot você aumentava a capacidade de processamento e de amostragem do medidor. Você conseguiria exatamente identificar pelas assinaturas das cargas que carga que estava ligada na residência da pessoa. Então, é um negócio assim que se você não cuidar, é informação muito preciosa, né? Nesse caso deles, a ideia era que você, consumidor, fizesse um acordo com uma seguradora, por exemplo, e a seguradora tivesse todos os seus dados ali e te propusesse um seguro adaptado ao seu perfil, por exemplo, né, uma das aplicações. Então, é informação realmente relevante que está trafegando ali. Muito obrigado. Vamos aqui umas perguntas também do chat, né? Antes, o Anderson Witkowski. Parabéns, Thiago, pela apresentação. Ele pergunta qual o custo médio do medidor. Então, um medidor polifásico convencional está na casa dos seus R$ 160, aí, preço que a gente paga comprando em grande quantidade. Esse medidor inteligente está na casa dos R$ 250. Então, é mais alto, sim, mas não é tão mais alto quando ganha escala, como foi o nosso caso. O ponto de medição instalado, já com o serviço de instalação e com a rede de comunicação, saiu em torno de R$ 550. Excelente. E ele ainda pergunta, o medidor a ser adotado nos projetos futuros terá alguma funcionalidade para o mercado livre de comercialização de energia? Bom, esse medidor que está sendo instalado, ele tem a memória de massa e ele já atende a vários requisitos que hoje são necessários para um consumidor do mercado livre de energia para grupo A, né, que é indústria, grandes consumidores. Esse medidor já tem as funcionalidades que são adotadas, mas daí depende da regra para que a gente possa usá-lo para isso. Como uma hora ou outra o mercado livre de energia vai chegar no grupo B, no varejo, né? Esse medidor que está ali, ele já parece ser adequado para isso.
uma outra da Érica Ferraz. Boa noite, excelente apresentação, muito clara e pertinente. Gostaria de saber se vocês têm atualmente algum banco de dados com dimensões dos postes, braços dos postes, das vias que estão localizados, etc. Se existe esse banco de dados, ele é aberto a prestadores de serviço do ramo de eficiência energética e iluminação pública? E se não, como esse levantamento é feito para a elaboração dos projetos de eficiência energética em iluminação pública das próprias chamadas públicas da ANEEL? Um pouquinho mais distante, né, da apresentação. A gente tem um sistema de WebGel, até nesse sistema a gente está fazendo uma camada para colocar a rede inteligente ali, né, tanto os equipamentos de automação como os medidores. A gente tem mapeado tudo, a gente sabe até o comprimento do ramal. Por que isso? Porque a ANEEL, ela nos remunera baseado nos ativos que a gente tem. A gente tem tudo mapeado. Mas realmente é uma base de dados da Copel e a gente não compartilha ela, né? Então, enfim, a gente não consegue compartilhar porque tem muita informação e informação estratégica para a própria empresa. Verdade. E do Ricardo, né? Ricardo Silva, excelente apresentação, Thiago. Como sempre, muito conhecimento, experiência e clareza. Parabéns. Realmente, muito legal a apresentação, Thiago, foi excelente. E, assim, para a gente, né, fazer mais uma última visão, você já colocou aqui os aspectos futuros, e onde você acha assim, que estão os maiores desenvolvimentos, os mais importantes, agora a gente colocou os principais problemas, né, vamos dizer assim, já desafios, e quais as principais tendências futuras na sua visão, que está na distribuidora, onde você acha que poderíamos até dividir, né, no curto prazo e no médio prazo, assim, quais são os principais desafios, né, os principais desenvolvimentos mesmo nesse futuro aí. O que eu consigo perceber hoje, assim, acho que futuro é difícil fazer a futurologia, né? Mas o que eu consigo perceber é que a gente não usou nada dos dados. Então, até uma dúvida nossa, em qual a frequência que eu coleto os dados dos medidores? A gente foi atrás de consultoria, a gente teve colegas que foram viajar aí em alguns lugares do mundo onde tem esse tipo de tecnologia instalada, enfim. A gente fez uma série de estudos para tentar descobrir a frequência de coleta dos dados, porque isso impacta em custo absurdamente, né? E a gente decidiu por coletar os dados a cada 15 minutos. Daí, quando a gente mostrou isso para os fornecedores aqui, mas por que 15 minutos? A gente percebeu que para algumas coisas que a gente vislumbra no futuro, parece que é apropriado ter o dado com essa granularidade, com essa frequência. Mas a gente não usa nada desses dados. Então, o pessoal que for bom em ciência de dados, pegar isso, minerar e tirar informação preciosa para nós, com certeza tem um bom papel aí. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem para o futuro. Usar os dados, porque hoje a gente já está guardando, que a gente acredita que eles vão ser preciosos aí no futuro, mas a gente ainda não sabe como usá-los na sua maioria. Excelente. Muito bom. Laura, alguma pergunta também, Bruno? Mais alguma pergunta? Deixa eu fechar a minha questão. Não, já fechou. O meu seria aquelas duas perguntas mesmo. É uma área muito interessante, eu gosto dos smart grids. Tem muito Eu a se não tenho nem o caminhar. que falar, né? Hã? Eu não tenho nem o que falar, eu amo essa área. O meu projeto de doutorado está voltado um pouco para essa área. Sem dúvida, muito interessante, né? E a gente lida o tempo todo com o futuro. Eu acho até interessante, você falou do futuro, óbvio que ninguém vai conseguir adivinhar o futuro plenamente. Eu lembro de algumas frases interessantes. Teve um ex-chairman da IBM que disse uma vez que não tinha espaço para mais de 5 computadores no mundo, né? E um outro também, uma da IBM e o outro, acho que da Cisco, não lembro exatamente qual que era a outra empresa. Ele dizia o seguinte: pô, ter um computador em cada casa, isso é algo inimaginável, nunca vai acontecer, né? Então, assim, são algumas previsões que realmente ninguém vai conseguir acertar, mas lidando dia a dia, a gente vê quais os próximos passos, né, Thiago? E Smart Grids agora, sistemas inteligentes, a gente já até colocou para a gente o projeto Smart City, eu acho que está abrindo, e muito bom também você trazer os dados até de geração de novos empregos, né? Porque é uma tendência muito interessante a gente automatizar
muito do que nós fazemos de trabalhos, de serviços assim, que são essenciais, né? Então, a integração desses sistemas todos, você colocou isso também naquele projeto Smart City, é a tendência. Então, realmente, a gente, quem puder e quiser se especializar, tem lugar em vários pontos aí nessa leva, né, Thiago? Acho que uma grande conclusão, fazendo até um apanhado geral, para todos que estão assistindo aqui, tem muitas oportunidades que já surgiram e que estão surgindo aí, vão surgir nesses próximos anos aí, né? Além de ser muito interessante, é uma boa fonte de oportunidades, né? Eu lembro também uma outra, citando um professor, falava o seguinte: quando tiver problema, tem espaço para os engenheiros, né? Quando tiver problema, quando não tiver mais, precisa do engenheiro, né? Se a solução estiver pronta, então o problema está surgindo cada vez. Toda vez que alguém resolve um ponto, aparece mais 2 ou 3 problemas para a gente resolver, pelo menos, né? Então, até apareceu uma pergunta aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns, Thiago, do Marcelo Almeida. É incrível a redução de custos com essa tecnologia, né? Então, também ressaltar. E a empresa Rex está se instalando na minha cidade, Pato Branco, para a fabricação de medidores inteligentes para esse projeto, né? Então, um exemplo também, né? A gente está tendo aí necessidades e desafios para o país também, né? Em vários aspectos. Então, Thiago, está chegando também para o nosso tempo, agradecer imensamente pela palestra, foi fenomenal, foi muito boa, é muito bom a gente trocar essas experiências do dia a dia, né? Trazer para a gente aqui, ainda mais, né? Tem alguns alunos também aqui, além, tem gente de vários locais, mas tem alguns alunos, e para eles que estão estudando a teoria, né? Ver isso acontecendo na prática é realmente excepcional. Então, muito obrigado a você, né? Claro, também a Copel por disponibilizar as apresentações aí, na disponibilização sua e da apresentação. Foi excelente, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e fico à disposição aí quando precisarem de alguma coisa, se quiserem trocar informação, também os demais que estão ouvindo, tem os meus contatos aí, fiquem à vontade. Perfeito. E lembrando, o Thiago, a gente já conversou mais cedo, ele autorizou a disponibilização do vídeo, a gente vai, eu vou depois baixar, né? O sistema, ele grava online, eu vou baixar depois, a gente vai checar, né? Se ficou tudo certo, e aí, estando tudo aqui, a gente vai disponibilizar também para que vocês possam ver novamente, né? E então, além disso, a gente também vai continuar com essa série de webinars, tá? Então, no final do mês, passando rapidamente, eu nem vou voltar à apresentação aqui agora, que eu fiz inicialmente, mas no final do mês devemos ter, estamos ainda fechando do fim do mês, a gente tem feito 2 por mês, né? O Braulio está me ajudando também nisso, nos convites. Então, no final do mês, devemos ter uma palestra sobre planejamento energético, mas principalmente a inserção de geração eólica. Então, né, também uma outra palestra bem interessante. Dia 12 de novembro, teremos a palestra também do professor Nando Uchoa, que está lá em Melbourne, então, está lá na Austrália, também trabalhando com Smart Grids. Então, é um bom complemento, e a vantagem é que ele vai fazer a palestra em português, ele fala português, então, todo mundo que quiser participar aí, puder, né? É um bom complemento até para a gente trocar ideias do que é feito aqui, né? O Thiago trouxe para a gente, o que é feito lá, quais as semelhanças, quais as diferenças, né? Então, acho que para todo mundo aí que quiser. E a gente, hoje eu confirmei, tive a confirmação, no final do mês de novembro a gente tem a palestra do José Roberto Boisson, Demarca, né, que foi presidente mundial do I3S, o brasileiro presidente mundial do I3S. Então, são boas palestras, né, que a gente tem tido, como a gente tem privilegiado esse ano, pelo menos, as palestras em português, né? Talvez ano que vem a gente traga algumas também em inglês, de palestras internacionais, mas então fica aí a nosso esforço também de trazer essas discussões aqui, aproveitar, né, o ambiente online, já que nós somos forçados a ele, né?
de esforçados a mudar nosso regime de trabalho, então a gente aproveitar também essa facilidade que a dificuldade nos gerou. Então, fiquem atentos, vou mandar, claro, para quem se inscreveu lá, pediu para mais informações, vou mandar para vocês também essas informações sobre as novas palestras. E como o Thiago colocou à disposição, quem tiver alguma dúvida também pode enviar e-mail para ele, ou também para mim, que eu repasso para ele, a gente entra em contato. Então, queremos agradecer mais uma vez, Thiago, foi realmente muito boa a sua apresentação e todas as informações que você nos trouxe. E certamente, né, vamos manter contato novamente chamamos para apresentar um pouco mais aí alguns detalhes que certamente poderiam ser abordados e discutidos também desses projetos, claro que dentro do sigilo e de tudo, mas tem muita coisa interessante também por trás, a gente tem certeza disso. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, parabéns pelo trabalho, pessoal.